Tu não tirava mais o cassete de dentro da máquina, só que uma hora aquilo enrolava, né? Onde fica a Secretaria do Turismo de São Paulo? Só Fica gênio na que mexeu Bandeira com essa Paulista. área de som. Já era genial você conseguir naquela fitinha que eu sou delegada, a qualidade aqui na daquele som, Secretaria né? de Santos. Já era uma coisa Dá um genial. cartãozinho meu. A gente montou aqui porque tem as delegacias, são 10 Não vai delegacias precisar, no né? Porque isso aqui é estado. amanhã, né? É, amanhã, não vai adiantar. Falei agora no É. bloco aí. São 10 delegacias no estado de São Paulo. Celina, sabe o que ela era também? Ela era secretária do programa de radiofônico do pastor João Campos. Ele não gostava, ela chegou um dia no meu ouvido, fez o programa, não chama ele de pastor. Aqui não Dá o pode cartão chamar pra ele de pastor. Eu falei, putz, agora já foi. Ótimo. E eu com o meu jeito, né, Boturão? É tu que às vezes me segura no time aqui, cara. Eu abri a boca naquele rádio lá, Rádio Atlântica, não era Atlântica? Era a Rádio Atlântica. Nossa. Onde? Eu fui diretora da Rádio Atlântica, Eu lembro comecei disso. a Rádio Você não lembra de Atlântica. mim, mas fazer o quê? Eu sou mesmo um cara Eu insignificante. tinha programa lá também. Eu sou um cara insignificante. Por isso que eu tô aqui, ó. Tô ficante, mas eu sou insignificante. Vambora? Tá? Ouvi nada. João Campos, um gênio, viu? Ele falou comigo, Um gênio. ele me mandou mensagem. Atenção, estão ouvindo agora? Aparecendo imagem, estamos gravando. Isso, senhor. Ok. Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você sempre acompanhando, sempre conferindo a gente de segunda a sexta, né? Este horário da 1h30 da tarde, sempre com uma programação inédita, normalmente programa ao vivo, que não acontece neste feriado, tá certo? O programa está gravado nesta edição, fica impossível a sua interatividade via telefone, via redes sociais, mas claro, você pode enviar a sua mensagem normalmente para nós, para a nossa equipe de produção, com o seu comentário, com a sua sugestão, que é sempre bem-vinda. Não é 1h30 da tarde, programa normalmente ao vivo, como eu disse, com exceção de hoje, e reprise às 8 da noite. Né? Sempre personalidades da nossa região, também do Brasil, passando aqui pelas bancadas para discutir e debater os assuntos importantes que fazem a pauta, o dia a dia da nossa região metropolitana e temas relevantes, né, de nível nacional também. Eu já vou agradecendo aqui as participações importantes. Está conosco a Celina Linhares, que é delegada do turismo aqui em Santos, que abrange a Baixada Santista e o Vale do Ribeira também. Ao lado dela, o nosso Uriel Vilas Boas, comentarista tradicional aqui do painel. E o Sidney Costa, advogado, mais uma vez participa com a gente, mais uma vez participa aqui do painel regional, também como comentarista. E completando aqui a Daniela Fiscarelli, evidentemente hoje não vai receber a sua participação via e-mail, via telefone, mas está atenta à nossa produção aqui do painel regional também, né? Celina Linhares, prazer recebê-la aqui, é a primeira vez que você vem ao painel como delegada de turismo. Tudo bem, Celina? Tudo bem, eu queria cumprimentar, dar boa tarde aí a todos os telespectadores, ao Uriel, ao Boturão, né, que está aqui do meu lado, o Sidney e a Daniela. Uma boa tarde para vocês e a toda a equipe do Santa Cecília, meus companheiros e amigos já de algum tempo, né, Boturão? É verdade. A Celina que atuou aqui, coordenou o programa aqui, dirigiu o painel regional durante bastante tempo, né? Depois seguiu aí por outras atividades importantes também. Uriel, mais uma vez com a gente, tudo bem? Uriel, prazer revê-lo. Tudo bem, Boturão? Boa tarde, Celina. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Daniela. É sempre um prazer participar do programa e ainda mais, discutindo hoje com uma pessoa ligada a uma área muitíssimo importante e que temos que dar muito valor, que é a questão da área do turismo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bem, obrigado, Uriel. Como também a gente agradece a participação também importante do nosso Sidney Costa, mais uma vez está com a gente aqui no painel regional. Tudo bem, né, Sidney? Olá, Boturão, especialmente para estar na bancada com o companheiro Uriel, esse que tem essa chamada universal para a sociedade, participar, pressionar e mudar os destinos políticos da nação. Não é só da cidade, não, o olhar dele é amplo. E agora também com a Celina, que é uma renovada oportunidade de estar com ela, já que no ano 2000, tá aí longe, hein? Mas eu não tenho medo de dizer que tô velho, viu, Boturão? Tô com 60 anos, eu só não quero ser chamado de antigo. Não aceito ser chamado de antigo. Agora, velho, eu vou assumir, tô quase. Em São Vicente já não preciso mais pagar ônibus. É verdade. Então vou assumir essas condições. Mas no ano 2000,
Nós tivemos uma luta muito única aqui na cidade, pelos interesses da cidade, apoiando a candidatura do médico Thomas Soderberg, e era para prefeito na oportunidade, né? E onde eu conheci, talvez, a pessoa mais inteligente que eu pude trabalhar. E continuo chamando ele de pastor. Ela vinha no meu ouvido, não chama ele de pastor aqui, que é o pastor João Campos. João Campos, inesquecível João Campos. Parceiro do Thomas há muitos anos. E quero também Segue lá na dizer que igreja estou aí. muito satisfeito de ficar agora ao lado da jornalista Daniela, que quando essa foto vaza no Facebook, eu tenho idade para ser pai dela 2 vezes. Porque a minha filha mais velha tem 31 anos e ela tem 22. Mas olha, vem amigos lá que diz linda e não sei o quê. Fica sabendo disso, viu, Daniela? Realmente, Daniela, você está bem na fita. realmente linda, tem que dizer. Se é lindo, tá mentindo, com certeza. Eu fico bonito Muito do lado bem. dela. Muito bem, Daniela Fiscarelli completa aqui a bancada dessa edição do Painel Regional. Como eu disse, programa gravado, né, Dani? Tudo bem, né? Tudo sim, boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Como o Boturão falou, nosso programa é gravado, então não teremos a sua participação ao vivo. Mas mesmo assim, envie sua opinião, sugestão através do nosso Facebook. Perfeito. Bom, o Uriel colocou realmente, é muito importante essa área do turismo. Eu não sei se o Uriel vai concordar, a Celina, enfim, que agora está de cabeça, não é? Essa pasta que é complicada, né? Porque o orçamento é pequeno, né? Cultura, turismo, esporte, né? São sempre os primos pobres do governo da União, do governo federal, estadual, municipal, enfim, não se discute isso. Mas é tanta dificuldade, tanto problema que a gente tem na área da saúde, na área da educação, na mobilidade urbana, com a segurança pública, que as pessoas acabam largando para segundo, terceiro plano realmente essa preocupação com o turismo, que acaba ganhando menos espaço, até inclusive nos debates e discussões, né, pelos veículos de comunicação. Você sente isso, Celina? Olha, sinto bastante. E se a gente pensar que hoje, nessa crise que a gente está vivendo, o turismo hoje, ele é a saída para a crise que nós estamos vivendo hoje. O turismo hoje no Brasil é a segunda fonte de renda, o primeiro é o agronegócio, o segundo é o turismo. No mundo, o turismo hoje está em primeiro lugar em termos de rendimento, de fomento de empregos e etc. Hoje no Brasil, a solução, principalmente para o Vale, eu que estou aqui na Baixada e no Vale, hoje a gente vê o Vale do Ribeira como o turismo como a única solução. Porque hoje nós temos no Vale do Ribeira uma Mata Atlântica que ocupa 75% da área do Vale do Ribeira, e hoje você começa a pensar num prefeito, como é que ele vai administrar uma cidade que é toda composta de Mata Atlântica, que ele não pode mexer, que ele não pode fazer nada. Então o turismo seria a única alternativa hoje para o Vale. Tanto que, através da Secretaria de Turismo, o secretário Roberto de Lucena, ele tem reunido hoje com o pessoal do SOS Mata Atlântica, tem reunido com o pessoal com a Assembleia Legislativa, justamente para poder tentar uma solução para o Vale do Ribeira no sentido do turismo, que é poder agregar toda a beleza que tem hoje no Vale, juntamente com essa questão da preservação e fazer com que o turismo ali ele possa sustentar o pessoal do Vale através de cursos técnicos, etc., e fomentando, né, ajudando para que haja subsídios para poder pessoas montarem resorts, montarem parques aquáticos e tudo lá mais, só que contratando a mão de obra do Vale do Ribeira. Mas aí vem sempre questões ambientais que emperram. Em determinadas áreas você não pode derrubar a árvore porque o Ministério Público vai lá e impede, o cara vai preso se fizer isso. Tem um monte de questões que vai pelo Vale, vai pelo litoral sul, vai pelo litoral norte, de impedimento. A gente sabe que tem, claro, você tem que preservar, né? Mas se é um desenvolvimento sustentável, né, o meio ambiente perde um pouco e o homem ganha menos do que estava acostumado a ganhar. Até porque a gente tem o turismo, o ecoturismo, né? Que vai em cachoeira, você tem aí rapel, você tem canoagem, você tem vários tipos de turismo que são voltados. Você tem trilhas, você tem o avistamento de pássaros. Então você tem bastante hoje turismo voltado justamente para a área ecológica aí. Mas o turista ele quer fazer o ecoturismo, quer a ecologia e quer as cachoeiras, isso tudo, mas quer ficar num lugar confortável, num bom hotel. Com certeza, com certeza. Por isso que quando foi agora, recentemente, o governador
fez um projeto de lei, sancionou uma lei, né, criando mais 140 municípios de interesse turístico, justamente por isso. Os municípios de interesse turístico, eles têm toda uma regra que eles têm que seguir para poder virar de interesse turístico. Tem que ter segurança, vai ter que ter um hospital próximo, vai ter que ter um meio de hospedagem, vai ter que ter alimentação e o saneamento básico, tem que ter redes de esgotos, gestão de resíduos sólidos. Então tem todos esses, todas essas, como é que fala? Todos esses itens, né, que vão ser cobrados para que seja de interesse turístico. Porque existem 70 instâncias, né, que já são instâncias hoje, que são as que recebem verba do DAD. Turísticas, né? São instâncias que recebem verba do DAD, inclusive, e agora foram criadas mais 140 instâncias de interesse turístico. Essas instâncias de interesse turístico, elas vão ser analisadas daqui a 3 anos, elas têm 3 anos para provar que elas são de interesses turísticos. Isso é bom ouvir o Boturão, porque criou um ranking na história, ela fica uma coisa meio competitiva, porque assim, as 140 instâncias de interesse turístico, elas estão concorrendo com as 70 instâncias que já existem. Então, o que acontece? As que tiverem notas menor, as 3 instâncias que tiverem notas menores, nesses 3 anos de que está sendo avaliado, né? O que acontece? Elas podem passar a ser instâncias turísticas e as 3 melhores turísticas passar a ser instâncias. Então, isso é bom porque existe uma competitividade, no bom sentido, né, de trazer um maior fluxo de turistas, de incentivar mais o turismo, de manter mais o turismo, né, os pontos turísticos, os locais turísticos mais bem preservados. Então, isso é muito bom. Perfeito. Uriel, pois não? Tem um detalhe que me chama a atenção e me preocupa. Nós temos aqui um potencial enorme em relação ao turismo. E começando pelo fato de nós termos aqui a primeira cidade do Brasil, por causa de São Vicente. Tem uma ponte pênsil muito bonita, né? Nós temos aí tribos indígenas, né, em algumas das cidades. Nós temos aí o produto adequado, que é a comida, o peixe, né, para chamar a atenção. E além do que, nós temos um nível cultural razoável. Eu poderia dizer assim, não vou fazer excepcional, mas um nível cultural razoável que permitiria a implementação de determinados tipos de ações, né, nessa área. Nesse ponto, quando a gente fala na questão ambiental, se a gente quiser caracterizar a questão de ambiente, as pessoas que vierem para ver essa área, eles virão com aquela filosofia de preservação do ambiente, o cuidado excessivo e coisa e tal. Então, penso eu, não sei se eu estou sendo assim muito sonhador, mas nós poderíamos aproveitar um pouco melhor a questão turística. Podemos desenvolver alguns programas. Nós temos atenção de Gramado, Paraty, né? Nós temos várias áreas onde tem, Santa Catarina, acho que é Blumenau, né? Que faz aquela Oktoberfest. Oktoberfest. Então é preciso, realmente, eu considero que seria um desafio muito grande e que não gostaria de colocar sob a responsabilidade única e exclusiva do governo do Estado, dos governos municipais. Mas até onde a gente poderia entrosar essas áreas todas, no sentido de termos um turismo que não se limitasse, por exemplo, ao preço, à cobrança de valores excessivos em determinadas áreas. Porque o movimento, né, trazer esse movimento turístico para a nossa região, como se falou aqui, é uma área muito interessante, inclusive na questão da economia. A gente tem se reunido, Uriel, a gente tem feito, eu sou coordenadora da Câmara Temática de Turismo, ela não se reunia desde 2012, ela faz parte do Condesb, onde a gente tem as 9 cidades da região metropolitana que fazem parte dessa Câmara Temática. Na Câmara Temática, nós estamos discutindo alguns assuntos que são pontuais para que possa fomentar o turismo na região. A primeira coisa que a gente detectou como problema seria a entrada de uma cidade para outra. Que hoje, para a gente poder circular um ônibus de turismo, circular de uma cidade para outra, ele tem que pagar taxas. Então, cada cidade ela tem um diferencial. Tem cidades que cobram 300, cidades que cobram 400, cidades que cobram 500. Então, depende da cidade, cada cidade tem um custo para entrar na cidade, que é uma maneira até de controlar, né, para que não haja aquela farofa que tinha no passado, do cara vir só ir à praia e tal. Então nós estamos no turista, como é que chama, de um dia? De um dia, né, aquele turista de um dia que não gasta na cidade, só faz sujeira, aquela coisa toda. Então o que nós estamos fazendo? Nós reunimos os 9 municípios, a gente tem estado
estamos em reuniões itinerantes, cada mês é numa cidade, ontem foi na cidade de Peruíbe, e nós estamos propondo, nós vamos apresentar até no Condesb em breve, um selo metropolitano. O que seria esse selo? O selo funcionaria da seguinte forma: a gente criaria um roteiro, vários roteiros turísticos, roteiro cultural, roteiro histórico, roteiro religioso, gastronômico. A gente criaria roteiros turísticos nas 9 cidades. Nesse roteiro turístico, o ônibus, ao entrar numa cidade, ele pagaria a taxa única daquela cidade que ela está hospedada, teria que provar a hospedagem, e aí poderia circular tranquilamente nas outras cidades sem pagar taxa, desde que contratasse uma agência local ou uma agência de turismo local. É uma maneira da gente incentivar para que a gente dá emprego, né, na verdade, para os agentes, os guias de turismo, né, e para as agências de turismo também estarem mais ativas, a gente tem um turismo receptivo maior, que hoje nós temos muito poucas agências de turismo receptivos atuando nas cidades, nas 9 cidades. Então, é uma forma da gente fazer com que o turismo, né, nas 9 cidades, ele possa ser visitado, né, os pontos turísticos possam ser visitados nas 9 cidades sem ter impedimento. Mas até onde, e você fez uma colocação muito importante, quando se fala em câmaras temáticas e o Condesb, mas até onde os municípios se entendem em termos, por exemplo, mobilidade urbana? Porque é incrível que nós temos alguns impasses, começando pelo, vai levar tempo aí, o VLT, nós temos a questão da ligação Santos-Guarujá, que não se fala nela, então, né, não se sabe o que vai acontecer. Quando eu mencionei a questão da Ponte Pêncio, até onde os municípios se integram, porque o município de Praia Grande está brigando para que tenha, como chamado o sistema de transporte que eles querem colocar lá? É um de ônibus? Sobre pneus, é isso? Ônibus, bus, alguma coisa, peraí. DR... É um modelo de transporte. Que seria um ônibus rápido, né? Que passaria por um tapetão, como se fosse um tapetão, né? Eu digo assim porque as notícias que a gente tem é de congestionamento, é de dificuldade de acesso, é de dificuldade das pessoas se locomoverem. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da segurança. Que nós tenhamos aí, porque quando se fala, por exemplo, num congestionamento, você corre o risco do arrastão. Então, até onde é avaliada essa questão? E quando eu falo na segurança, não quero dizer com isso que nós temos em cada ônibus, em cada lugar, um monte de guarda tomando conta. Não é isso. Estou apenas dizendo para demonstrar que há uma preocupação metropolitana em relação a essa questão, de modo a incentivar que as pessoas possam vir de qualquer país, de qualquer região do país, para fazer a questão turística, que é muito importante. Eu falava sobre isso com você, antes da gente iniciar aqui o programa ali na antessala, exatamente sobre essa questão, né? Esses ônibus, por exemplo, circularem de uma cidade para outra aqui na nossa região, as cidades são muito próximas, são conurbadas, mas é um trânsito cada vez mais insuportável que dificulta isso. Mas aí é que entra naquela briga, né, do interesse turístico e da instância turística, que hoje eles são instâncias, as nossas cidades são instâncias, tirando Cubatão, que não é uma instância balneária, é a única que ainda não está aí nessa questão da instância. Então é aí onde a gente tem que começar a preocupar, que se daqui a 3 anos está fazendo uma avaliação, aí você tem que ver a questão do fluxo turístico e você tem que ver também a estrutura turística que é oferecida. Então, as cidades, elas querem continuar no ranking, né, de melhores, elas vão ter que batalhar realmente para poder mexer nessa questão da mobilidade, porque realmente o turista fica parado horas ali naquela entrada da cidade ali, é uma coisa realmente bem difícil. Muito bem. Sidney Costa, pois não, Sidney? Olha, Celina, eu quero começar a agradecer o brinde, que já estou fazendo uso dele. Ah, canetinha. Nós recebemos aqui no programa, numa oportunidade, o professor Aristides Faria. E a partir daquele momento que recebemos ele aqui no programa, eu passei a ser um estudioso do projeto dele. Ele tem um projeto bastante acadêmico sobre esse assunto de turismo, praticamente uma radiografia que ele fez sobre o turismo na região, nessas 9 cidades que hoje você representa. E eu gostaria dos pontos que até hoje ainda eu acompanho e vejo que não foi modificado, aonde é que a sua delegacia, a sua secretaria conseguiu melhorar. Por exemplo, ele apontou o seguinte: grave o problema de falta de mão de obra especializada não qualificada para o turismo na região. Ainda que tenhamos aí uma escola hospedeira, uma escola de hospitalidade, mas diz que isso é insuficiente para o atendimento do problema na região. Outra, falta de leitos de acomodação suficientes e que atinjam todas as faixas etárias e as sociais. Também
hotéis que tem aqui são de luxo e não se atende todas as faixas etárias e sociais, principalmente as dos idosos, que deveriam ter realmente um atendimento, como já está no mercado esse da terceira idade, com preços reduzidos para viagens, para todos esses negócios, que hoje é um grande investimento econômico nessa área de turismo. Outro assunto, falta de um projeto sério do governo estadual que a senhora representa, inclusive de não se ter um aeroporto para a região até hoje, embora se diga que lá em Itanhaém tem um, mas não funciona para essa área do turismo, como se poderia ser aproveitado. E pior, segundo o professor Aristide Farias, Itanhaém está na Agenda 21 há muito tempo, tem todas as rubricas geográficas do desenvolvimento do turismo sustentável, planície, rio, montanhas, mar, que até o morador da região nem sabe disso. E, no entanto, ainda é a cidade mais abandonada na questão do turismo. Portanto, qual desses quesitos que eu anunciei para a senhora, a sua delegacia, a sua secretaria, passou a melhorar o atendimento na área de turismo? Na verdade, vamos começar pela mão de obra. Realmente não tem cursos aqui na cidade, tinha faculdade de turismo, parece que na Unip, em outras faculdades, hoje só uma faculdade, acho que é Unimonte, né? Unimonte não, tinha... Unimonte ou Unip. Eu sei que uma faculdade só Unip que não tem... tenho certeza, Unimonte tinha, né? Só tem um curso de turismo hoje. Antiga Elis, lembra? Só tem um curso de turismo hoje Em Santos? Em Santos, e tem as ETECs, né, que é Aristóteles, que tem um curso de turismo, e a Federal de Cubatão, que tem um curso de turismo também. Então, para começar, a gente tem poucas pessoas formando, porque também tem pouco trabalho na área de turismo aqui. Então, a gente está tentando justamente, através dessa Câmara Temática de Turismo, através deste trabalho de ligação das 9 cidades e a obrigatoriedade de se ter um guia local ou uma agência local, com isso a gente vai fazer com que possa realmente haver um interesse, né? Interesse maior para que as pessoas estudem turismo. Porque hoje a pessoa faz uma faculdade de turismo, ela não tem um mercado de trabalho aqui. Então a gente está tentando fomentar o turismo, justamente fazer com que o turismo seja o ano inteiro e não sazonal, justamente para isso, para que haja realmente um trabalho na área de turismo. Com relação aos hotéis, eu vou te dizer uma coisa. Hoje Santos inaugurou agora recentemente o Comfort, está inaugurando um novo hotel, está inaugurando o Ibis, que ali consegue atender todo o nível de pessoas, porque tem um de bandeira mais barata que a outra, essas coisas todas. Só que assim, os hotéis hoje, eu não posso falar para você assim, ó, eu tenho 100 hotéis na cidade ou 200 hotéis, porque a gente entende como meio de hospedagem aquilo que está cadastrado no cadastro. Oficialmente, o que não está cadastrado para a gente não existe. E é uma briga que a gente está tendo aí constante, né? Uma briga sadia, porque a gente inclusive está fazendo agora um workshop no dia 15 de outubro, vocês estão convidados, tá? Uriel, Sidney, Boturão, Dani, vocês estão convidados. Obrigado. Dia 15 de outubro, no Museu Pelé, às 17 horas, nós vamos estar fazendo um workshop. Esse workshop justamente vai falar sobre o turismo regional, vai falar sobre a questão da divulgação que nós estamos fazendo das 9 cidades fora das cidades e também vai falar da questão do cadastro. Porque o ano que vem o Ministério do Turismo ele vai começar a multar aqueles que não tiverem cadastro, porque até então não é multado. Só que agora eles estão capacitando fiscais para que o ano que vem possa começar, primeiro dar uma advertência, depois uma multa e depois fecha o estabelecimento que não tiver cadastrado. Porque oficialmente, o que acontece? A partir do momento que não é cadastrado, a gente corre o risco. A verba que viria para o Estado, ela não vem, porque a partir do momento que tem tudo cadastrado e sabe quantos hotéis tem, a verba é maior. Fora as linhas de crédito que se abrem através justamente do cadastro. Então, nós estamos forçando isso, esse workshop é para o trade turístico, tá? A gente quer convidar todo o trade turístico para que esteja presente, é para que o trade possa ouvir e sentir o que nós estamos fazendo. Porque o nosso interesse realmente, o secretário sempre fala que quando ele coloca um compasso, ele nunca coloca um compasso na capital, ele coloca na Baixada Santista. Que ele vê que a Baixada Santista é o ponto X para o turismo de todo o estado de São Paulo. Então a gente está querendo realmente fomentar o turismo do estado de São Paulo, do estado de São Paulo através da Baixada Santista e o Vale do Ribeira, que hoje a única alternativa seria o turismo mesmo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui no painel, a gente volta. Estamos de volta, segundo bloco aqui do nosso painel regional, programa gravado nesta edição. Você não participa, evidentemente, pelo telefone, nem pelas redes sociais, para interagir aqui com os nossos convidados, mas, claro, pode enviar a sua mensagem pelo facebook.com/painel regional TV, com o seu comentário, com a sua sugestão aqui para a equipe do Painel Regional. Nós ficamos sempre muito satisfeitos quando você participa com a gente, né? Está aqui conosco a Celina Linhares, hoje delegada
de Turismo aqui de Santos, que engloba a Baixada Santista e o Vale do Ribeira também. Uriel Vilas Boas participa também com a gente e o Sidney Costa compondo a mesa e a Daniela também aqui dando a sua participação e acompanhando toda a produção do painel, né? Bom, é sempre um drama falar sobre a questão do turismo aqui na Baixada Santista, né? Tem uma época que havia uma comparação, tentar fazer da Baixada Santista algo parecido com o que acontece na Serra Gaúcha, mas quem vai na Serra Gaúcha vê que é completamente diferente do que acontece lá, do que pode acontecer aqui. Primeiro que a mobilidade urbana é de uma facilidade impressionante, não há trânsito absolutamente nenhum entre as cidades da Serra Gaúcha, completamente diferente do que existe aqui. Os eventos, né, turísticos se completam, né? Não há concorrência entre um município e outro, são eventos complementares entre as cidades. Aqui, por exemplo, nós temos turismo histórico, turismo religioso, muito pouco divulgado, muito pouco difundido, né? É uma coisa que a história do caminho de Anchieta continua avançando, a gente sabe, mas não sei, não há nenhuma divulgação. Essas coisas estão em que pé, Serine? Como é que o Estado pretende colaborar e unificar aí o discurso, o debate com os municípios? Hoje, para começar, assim, a gente vai estar divulgando, né, todas as cidades, a Assembleia Legislativa, através do presidente da Assembleia, Fernando Capês. Ele cedeu um horário na TV Legislativa para a gente poder falar de turismo. Então, todos os dias, em todos os momentos, vai ter aqueles videozinhos, né? São vídeos pequenos, mas são vídeos que mostram todo o estado de São Paulo. Isso por quê? Para que as pessoas possam estar vendo e conhecendo um pouco de São Paulo. Nós estamos com um programa hoje na Secretaria de Turismo do Estado que chama Descubra São Paulo. Esse programa Descubra São Paulo é para que São Paulo descubra São Paulo e para que os outros estados descubram São Paulo. Então a ideia é fazer feiras fora de São Paulo, levando o produto que é São Paulo e mesmo para dentro de São Paulo mostrar para os paulistas o que é São Paulo, porque pouca gente conhece o que é São Paulo. A gente estava conversando na Câmara Temática, eu estava com os 9, né, as 9 cidades presentes, e a gente estava conversando sobre isso, de criar um produto. Quando a gente cria um produto, que é o produto do município, a gente consegue atrair o turista. Hoje nós temos São Vicente, que é a primeira vila do Brasil. Se eles souberem aproveitar aquela festa que tem no início do ano, que é a festa do Martim Afonso, fazer disso um produto nacional, eles conseguem atrair turistas de todos os cantos. Nós temos hoje em Peruíbe uma lama negra que é muito pouco aproveitada. A lama negra de Peruíbe, ela foi constatada que depois do Rio Jordão é a segunda melhor lama do mundo, em termos de tratamento de saúde. Então você pode fazer um turismo de saúde ali. A gente vê hoje o Circuito das Águas, você vê o pessoal que vai lá, os idosos, pessoas que vão lá, ficam ali na água e tal, fazendo tratamento e tudo mais. A gente poderia, com o potencial que tem a lama negra de Peruíbe, levar inúmeros turistas para Peruíbe. Você vê hoje, os turistas europeus, ele não sai da Europa para ir para a praia, porque praia todo mundo tem. Ele quer ir para quê? Mata Atlântica, observação de pássaros. Hoje em Peruíbe nós temos mais de 400 espécies de pássaros catalogadas. Então nós temos um potencial muito grande de turismo histórico, como você diz, nós temos em Santa a história do café, nós temos caminhos de Anchieta. Então essa divulgação realmente tem sido pouca. E é onde a gente está querendo, tem um programa agora, o Descubra São Paulo, para que a gente possa mostrar para o resto do Brasil, ou fora do Brasil, ou mesmo dentro de São Paulo, o que é São Paulo. A gente está fazendo aqui um programa direcionado à questão do turismo e muita gente, como eu disse na abertura, muita gente pode ficar assim, pô, mas com tanta dificuldade, eu disse na abertura, né? Tanta dificuldade na área da saúde, tanto problema na política, a educação que não avança, não é? Mobilidade urbana que não se resolve, segurança pública cada vez mais difícil, mais complicada, bandidagem comendo solta por aí, enfim. Só que o turismo, a Celina já destacou isso aqui, o turismo é um dos grandes negócios do mundo, né? Onde gira muito dinheiro pela Europa, pelos Estados Unidos, África do Sul, enfim, Ásia, Japão, Coreia, enfim. Muitos desses países, na Europa principalmente, vivem praticamente com a sua economia lastreada no turismo. E nós aproveitamos muito mal isso. O Estado de São Paulo tem uma verba, que é a verba do DAD, que é a verba do desenvolvimento das instâncias, que justamente essa verba foi criada, essa verba do DAD, justamente para poder fazer com que tenha estrutura turística para receber o turista. É uma verba que deve ser usada justamente para pavimentação, para segurança, para tudo isso voltado na questão do turismo, para atrair o turista e dar uma qualidade de vida para o turista, um conforto para o turista que chega numa cidade. Um bom receptivo, né? Sempre importante. Uriel. Mas há um detalhe que me chama a atenção.
Porque tudo que nós discutimos e a explanação da Celina leva a uma caracterização do papel do organismo público. Até onde está vendo a participação do empresariado que tem interesse no turismo? Com que intuito? Caramba, hotelaria, transporte coletivo, comércio de uma maneira geral, até onde esse pessoal se compromete ou aparece ou sai com propostas, porque nós sentimos assim de uma forma geral, você mencionou de Peruíbe, a lama, como você disse aí. A lama negra. A cada uma das cidades que você considera que é considerada em relação à região metropolitana, tem uma novidade. Até chegar em Bertioga, ali perto de Guarujá, quando temos até tribo de índios. Isso. Então é uma situação tão especial e a gente nota, no caso, é impressionante como a gente vê a dificuldade da mobilidade urbana, do investimento na mobilidade urbana. Então, quando eu falo isso, quero saber até onde pode se desafiar os empresariados ligados a essas áreas. E para complementar, a gente fala na questão educacional, porque o turismo precisa de intérprete de inglês, de japonês, de chinês, um monte de línguas. Então abre um potencial também para o mercado de trabalho, para professorado e para os alunos que vão estudar nessa questão. Então são situações que dariam uma movimentação tão grande e um entusiasmo, um incentivo tão grande para que nós tivéssemos a região, que aqui é curioso, a gente não sabe se nós temos o fato de ter praia parece que é o suficiente para resolver. Não, é praia, é turismo. E a gente sabe que não é bem isso. É preciso hoje em dia que, como nós temos a Disneylândia, nós temos coisas bem organizadas que incentivam as pessoas a participarem. E complementa com a questão que o Sidney colocou, um aeroporto, o aeroporto, né? Não digo nenhum, o aeroporto, porque o acesso é fundamental. Se eu não tenho facilidade do acesso, eu vou para outro lugar. Então, até onde há essa discussão envolvendo, ou comunicando, ou convocando esse empresariado a participar também como parte interessada e que vai ter resultado, o reflexo do trabalho bem feito no caixa e que eles vão receber. Eu concordo com você, Uriel. Tanto que a gente entende que quem faz turismo não é o poder público, é o trade turístico. O poder público está ali para poder, zelar, né, pelos patrimônios que nós temos, cuidar da cidade como um todo, mas quem faz o turismo é o trade turístico, são os hotéis, são os agentes de turismo, são as empresas que transportam, né, são as agências de turismo que trazem o turista para cá. Mas tem um problema muito sério na nossa região, que é a questão cultural. As pessoas não entendem o turismo como uma coisa importante. Esses dias teve uma feira no Mendes, foi essa semana agora, a gente teve uma feira de turismo no Mendes, e teve duas situações que vieram me procurar, que falaram que estavam no hotel, duas pessoas em hotéis diferentes, disseram que estavam no hotel e que perguntaram para o recepcionista, olha, como é que eu faço, como é que eu chego no shopping, como é que eu... Não saia do hotel, porque a cidade é perigosa. Não saia do hotel, porque é perigoso. Aqui perto tem um BNH, o pessoalzinho sai em bando e assalta. Falaram isso para dois grupos de turistas diferentes, o pessoal do Maceió e o pessoal do Espírito Santo. Aí quando você ouve isso, dentro do próprio trade turístico, dentro da própria pessoa que trabalha, né, com o turismo, aí você fica pensando assim, poxa vida, o turista chega na cidade e as pessoas elas não procuram. Mas eu perguntaria, qual lugar do Brasil hoje... Porque não é seguro, do mundo, né? Porque você viu nos Estados Unidos, o que aconteceu recentemente? Você para entrar sai na escola, na rua metralhando, tudo 10 horas, 11 horas da noite com segurança total. Não existe, claro. Mas aí o que acontece? A gente tem que estar trabalhando agora a questão também da cultura nas escolas, porque quando eu mudei para cá, para a Baixada Santista, tá? Todo mundo falava assim para mim, olha, é muito bom morar aqui, mas aí chega na temporada, é um barulho, o paulistano vem de fora para fazer bagunça na nossa cidade. Então, quer dizer, eles não entendem isso como turismo. Então, nós, dentro da Câmara Temática de Turismo, nós vamos realizar agora, em março do ano de 2016, a Semana Metropolitana do Turismo. E como é que é essa Semana Metropolitana de Turismo? Nós vamos movimentar as 9 cidades, alunos de 5º e 6º ano, porque a gente não consegue ainda fazer com todos os alunos de todas as escolas. O primeiro ano vai ser com alunos de 5º e 6º ano.
A ideia é fazer com que a gente, simultaneamente, esteja as 9 cidades coligadas, a gente passa um filminho de cada cidade, a gente vai abrir um concurso para que as crianças possam tirar foto dos pontos turísticos dessas 9 cidades, e nesse concurso, as mais curtidas vão ganhar uma viagem turística pelas 9 cidades, porque normalmente as crianças nem conhecem os pontos turísticos da sua cidade. E com isso, ao mesmo tempo, durante essa semana, nós vamos estar dando palestras para professores, ações dentro das escolas voltadas ao turismo, como uma maneira de conscientizar os alunos das escolas que existe o turismo e que o turismo é importante para a nossa região. Muito bom. Sidney Costa, à vontade. Olha, Boturão, eu vou pegar o seu arrazoado quando diferenciou por temas como é que se podia explorar o turismo da religião. Eu vou pegar no ponto que eu acho muito forte para turismo, o aspecto religioso. Por exemplo, aquela festa de Bom Jesus de Iguape, eu fui lá, só para ver, viu, Boturão? Sei. Como é que se desenvolvia. A cidade é pequena. Pequenininho. No entanto, meu amigo, durante os festejos de Bom Jesus de Iguape, falta leitos de acomodação, a cidade fica completa, plena. Quer dizer, eu olhei aquilo e falei assim, puxa, se a gente conseguisse essa vocação do turismo religioso, e temos uma história religiosa muito forte aqui, inclusive o berço dessa história vem de onde nasceu Santos, ali do Valongo, onde temos o Santuário do Valongo, que quase foi destruído pelos caminhões. Quase. Graças Foi restaurado. ao Frei Rosântimo, que conseguiu uma luta contra tudo isso, inclusive empenhada com a senhora Lila Covas, que salvou o Santuário do Valongo. Portanto, esse turismo não sei o que é, tem um preconceito, tem algo que é um obstáculo para ele ser desenvolvido, e é o que traz gente, viu, Boturão? Traz gente até a pé. Tem gente que fala, eu vou para Bom Jesus de Iguape a pé. Eu vi gente, romeiros, que caminharam até Iguape, rapaz. A bicicleta também, o pessoal Então, quer dizer, o que falta para se recuperar essa obrigação do Estado de dar a infraestrutura? Porque a cidade não tem infraestrutura nenhuma para receber essa festa, por exemplo. E que podia ser levada essa ideia para outras cidades que têm melhor acomodação. Olha, a infraestrutura para a festa de Iguape, quem deu foi o Estado. Tá? Mas estava ruim, não é? Quando eu fui lá, mas é porque estavam morando uns na casa dos outros. E os próprios moradores forneceram quartos, moça. Ou seja, não, mas quarto a gente não pode construir nem hotel. Eu falo a infraestrutura. Não, sim, mas dá incentivo fiscal para alguém construir. Palco, tendas, essas coisas todas, foi o Estado que arrumou essa infraestrutura para que a festa acontecesse. E incentivo fiscal para se construir pousados, hotéis? Aí teria que ser o próprio município que teria a batalha. Mas o Vale do Ribeira, que eu estou falando para ti, no Vale do Ribeira, o secretário tem reunido aí com o pessoal do SOS Mata Atlântica, com a Assembleia Legislativa, com a Frente Parlamentar a favor do Vale do Ribeira, justamente para isso, para dar incentivos, tá? Fazer leis de incentivo para que o Vale do Ribeira se torne uma região turística, para que possa fazer o turismo a fonte de renda do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira vai ficar muito bom, porque vai estar já está entre duas capitais, e agora com essa Serra do Cafezal aí, que é a prima da Imigrantes que está sendo feita ali, né? Da Serra do Cafezal, você vai ficar muito próximo de São Paulo, então é uma facilidade muito grande de poder fazer o turismo no Vale do Ribeira. Então, a ideia é justamente essa, é tentar fomentar isso, dar subsídios, etc., para que o Vale do Ribeira possa desenvolver na questão turística. Tanto que eles querem criar a primeira região turística do estado de São Paulo. Por que região? Porque assim, quando a gente fala de município de interesse turístico, envolve vários itens, tá? Como eu falei, segurança, hospital, mobilidade, etc, etc. O Vale do Ribeira, ele não consegue hoje, vamos falar, a gente não consegue construir um hospital em cada cidade do Vale para que ele seja de interesse turístico. Então, quando se fala em região turística, porque é o caso, eles usam, por exemplo, você está em Jacupiranga, você usa o hospital de Pariquera, então por aí vai, você vai usando hospitais que estão próximos. Então, por isso, uma região turística, que é o que eles estão querendo criar. E para poder fazer com que o Vale do Ribeira desenvolva na questão do turismo. E aí contratar a mão de obra local. Muito bem, fazemos mais uma paradinha, um rápido intervalo e voltamos na sequência aqui com o painel regional. Bom, voltamos, esta é a terceira parte, o terceiro bloco, como você preferir, né? E último desta edição do painel regional, que fala sobre turismo, né? O planejamento aí do Estado e o que pretende o Estado fazer aqui na região metropolitana e no Vale do Ribeira também para incrementar mais o turismo aqui, que é uma fonte de renda inesgotável pelo mundo afora, importante fonte de renda para inúmeros países da Europa, nos Estados Unidos,
na África, na Ásia, enfim, e aqui a gente tem muita dificuldade, né? Com a gente a Celina Linhares, que é delegada de turismo aqui de Santos, que engloba toda a região metropolitana e o Vale do Ribeira também, o Uriel também participando conosco, está lá a Daniela na ponta e o nosso Sidney Costa também conosco nesta edição. Muita coisa se fala sobre turismo de negócios principalmente, né? E já se debateu que Santos seria realmente um polo importante de turismo de negócios. Houve investimento pesado do empresário Armênio Mendes aqui em Santos para fazer o centro de convenções, o Mendes Convention Center, que é um dos melhores do Brasil. Isso comprovado por todo mundo que frequenta aqui o Mendes Convention, enfim, né? Mas o retorno demorou demais, a cidade não acompanhou, enfim, né? E muita gente diz que a proximidade com São Paulo seria ótimo, porque os eventos seriam inúmeros, enfim, né? E muita gente diz que a proximidade de São Paulo atrapalha aqui o bom desenvolvimento do turismo, especialmente de negócios aqui para Santos. O Estado já chegou a alguma conclusão? Olha, na verdade, o que atrapalhava o turismo, eu estive ouvindo esses dias aí, as pessoas que estavam de fora ali no Mendes, e o que atrapalha um pouco o turismo de negócio era a falta de leitos que tinha na cidade. Porque, na verdade, nós tínhamos aí 2, 3 hotéis dentro da cidade, com centro de convenções que cabem aí 5.000 pessoas e nós não teríamos leito para 5.000 pessoas. Então, agora, né, com esses hotéis que estão sendo instalados na nossa cidade, como o Comfort, que é novo aí, o Novo Hotel, o Ibis, o Mercury, então esses hotéis que estão vindo agora, essas bandeiras internacionais aí, vai fazer com que realmente o turismo de negócio ele possa crescer realmente. Faltava leitos. Até porque o Guarujá, que acabava absorvendo, né, através dos grandes hotéis do Guarujá, que acabava vindo turista para o centro de convenções, mas ele acabava se hospedando no Guarujá. E aí aquela dificuldade da balsa, né? Que o evento começa às 10 horas, aí tem a fila da balsa, e quando é época de temporada tem que esperar a balsa para poder atravessar. Então, tudo isso dificultou bastante, dificultava bastante. Agora, com vários hotéis na cidade, eu creio que vai crescer o número de... Embora Santos o ano inteiro tenha ocupação na questão de turismo de negócios, os hotéis. Cresceu bastante. Demorou muito, né? Demorou justamente por falta de leitos mesmo. O investimento pesado que o empresário Armênio Mendes fez lá no centro de convenções, né? Mas, realmente, de alguns anos para cá, a coisa avançou. Uriel, pois não? Celina, eu confesso que eu não entendi muito bem uma situação. A Câmara Temática é formada pelos municípios, organismos municipais, do governo municipal, e quem mais participa da Câmara Temática? O Estado. A Câmara Temática é do Condesb e participa o pessoal da GEM, participa a Secretaria de... Na verdade, teriam que participar todas as secretarias do Estado, Cultura, Educação, Desenvolvimento Econômico, todas essas secretarias teriam que estar participando. Além disso, os 9 municípios, tá? Seriam as 9 prefeituras, elas participam. Atualmente, a gente tem tido uma participação bem atuante, né, dos 9 municípios, dos senhores têm participado, o Santos Birô, através do Alexandre Nunes, tem sido uma figura frequente nas nossas câmaras temáticas, tem ajudado bastante também. Então, a gente tem hoje a participação dos 9 municípios, do Estado a gente tem a Cultura, que participou uma vez, a Educação, o SEBRAE tem participado bastante também. Então, a gente tem essa participação das 9 cidades e do Estado. Pois é, mas até onde nós poderia se pensar no envolvimento do sistema empresarial interessado, veja bem que a colocação colocada é feita nesse sentido, interessada no resultado que vai acontecer. Então quando se discute, por exemplo, projetos relativos à questão de cultura, da educação, da mobilidade urbana, tudo isso aí seriam desafios, porque se nós colocarmos aí a Cometa, o Expresso Luxo, brigando pela mobilidade urbana, onde os ônibus vão passar. Mas se você coloca também a TAM, a Gol, brigando para o aeroporto, essa mistura, né, de responsabilidades, e aí entre os executivos, entre os legislativos dos municípios, do Estado, é um aglomerado de pessoas interessadas, deixa de lado a questão político-partidária, no intuito de motivar, e aí entra o sistema universitário, porque eu, como sistema universitário, levaria em consideração um mercado de trabalho futuro e, consequentemente, a mão de obra que eu preparar na faculdade, na universidade, vai trabalhar. Então, veja bem que esse aglomerado, e aí tiraria um tanto quanto a responsabilidade do poder público de ser
vamos dizer assim, de dar soluções para todos os problemas. Até onde isso é colocado nesse nível lá na AGEM ou no CONDESB? Então, a Câmara Temática, ela não é deliberativa, ela é consultiva. Então, quando a gente faz uma reunião da Câmara Temática, que reúne os 9 municípios, e, como eu te disse, são os 9 municípios que têm direito a voto e a decidir. Então, por exemplo, os senhores, o próprio Birô, eles são convidados nossos para estarem presentes na Câmara Temática, mas eles não podem votar, não podem, né, na verdade, se manifestar nesse sentido. Então, a gente, no caso, por exemplo, a gente leva para o CONDESB, e o CONDESB, através dos 9 prefeitos, é que votam aquilo que a gente discutiu ali na Câmara Temática. Então, para chamar para a Câmara Temática todas essas empresas, seria assim, mais ou menos, chamá-los só para participar, mas eles também não teriam a voz ativa de determinar. Veja bem, eu não estou preocupado, no caso, com poder votar ou deixar de votar. Eu estou querendo apenas avaliar até onde, por exemplo, nós estamos aí brigando com uma questão do polo industrial de Cubatão, a crise ali que está. Nos reunimos, inclusive, na AGEM. E na AGEM nós estamos convidando os mais diferentes setores para discutir as alternativas e soluções. Não se trata de votar ou determinar regras, mas sim motivar, porque se o empresariado de determinada área vai lá e dizer o seguinte, nós estamos aqui com essa proposta, queremos analisar de que maneira podemos implementar, isso não daria uma motivação muito grande para a hotelaria, para comércio, para transporte coletivo, transporte de táxi, até taxista, quer dizer, você mexeria com toda a comunidade, o reflexo seria muito positivo. Vocês já chegaram a avaliar sobre esse prisma? Por isso que a gente está fazendo esse workshop agora, que vai acontecer dia 15, que é justamente para envolver o trade turístico, envolver todas essas áreas, porque se a gente faz uma reunião uma vez por mês, uma reunião que é uma tarde, a gente traz várias, né, gente de todos os lados, a gente não consegue sair do papel dos assuntos que estão parados desde 2002, que foi do Plano Diretor Metropolitano, que não foi colocado em prática desde 2002. Então, são alguns pontos que a gente está começando a colocar em prática, que é a questão do turismo na escola, o selo metropolitano. Então, se a gente começar a desviar muito isso, aquele Plano Diretor que foi feito em 2002 e depois foi feita agora recentemente uma oficina do CEPAM, lá dentro da AGEM, e nessa oficina chegaram à conclusão, eu cheguei lá, quando eu assumi, já estava em andamento essa oficina, e eles chegaram à conclusão que hoje teria que fazer uma revisão do Plano Diretor Metropolitano. Como ele não foi colocado em prática, em vez de fazer a revisão, nós estamos começando a trabalhar item por item, para depois fazer a revisão, depois que a gente começar a trabalhar esses itens que ainda não foram colocados em práticas. Celina, o Roda São Paulo, ele continua em atividade ou foi substituído pelo Descubra São Paulo? Não, o Roda São Paulo continua em atividade, ele vai estar aqui na Baixada em janeiro. É um ônibus que circula aí? Isso, é um ônibus que vai circular. Ele está hoje lá em cima, né? Como o senhor fala, está lá no Planalto, está fazendo turismo lá em algumas regiões ali em cima, do Vale do Paraíba, e ele vai descer para Baixada Santista em janeiro. Em janeiro, ele fica um mês aqui, no mês de janeiro. Então, o Descubra São Paulo é um programa de divulgar o estado de São Paulo fora de São Paulo. Tá certo, verdade, bem colocado. Pois não, Sidney Costa? Olha, Boturão, a Celina está bem atualizada com a sua pasta e eu vou explorá-la nesse sentido. Só não me põe na parede. Inclusive, qual é a tua autoridade com outras pastas? A pergunta vai para esse caminho. E vou insistir lá em Itaém. Por quê? Como eu aprendi com o professor Estifaria, na ECO 92 formou a Agenda 21, certo, que dizia que há condições naturais que não precisa de muito gasto governamental, que nem infraestrutura precisa, porque naturalmente foi bem fazer já pelo destino, aquela localidade. E, nesse sentido, o nosso litoral poderia ser um cinturão de prosperidade, mas, ficando focado lá em Itaém, aonde inclusive nasceu o Puma, que esperamos ser o 36º partido, estamos lutando para fundar. Eu sou o advogado que está trabalhando na parte jurídica da criação do Puma, Partido Universal do Meio Ambiente. Portanto, eu ando lá em Itaém, eu já comi carne de javali. Bom, não sei se também não sei se era carne de javali. Me serviram como carne de javali. Peguei uma barquinha, atravessei o Rio Preto, vai saber. Atravessei o Rio Preto, a dona Pietra, que mora lá, que tem um quiosque e serve essa tal carne de javali, e foi uma tarde muito telúrica, muito gostosa que eu passei em Itaém, e não sabia que tinha esse lado lá do Rio Preto, lá pro lado do Moarama, aquele lado lá. Portanto, as rubricas geográficas são mar, planície, montanha e rio.
que completa esse cinturão que poderia ser naturalmente explorado sem muito gasto, sem muita infraestrutura. No entanto, também não se vê nenhum apoio do governo nesse sentido. A própria prefeitura enfrenta problemas para manter seus patrimônios históricos. Esse, por exemplo, mencionado pelo Boturão, da Câmara de Anchieta, que só agora na gestão do Forcel, que se fez lá uma passagem de madeira que já estava lançando. Fui usar lá, fiquei com medo de ir até o fim dela. Então, a pergunta é a seguinte, por exemplo, se fala num túnel para Parelheiros, para acabar com aquele funil Praia Grandense ali na divisão de São Vicente com Praia Grande, que deixa o turista de cabelo em pé quando tem que vir aqui para o verão. Fala-se desse túnel. Quer dizer, esse estudo que a senhora está super atualizada, falou tudo com muita autoridade até agora. Esse estudo, por exemplo, para incentivar essa possibilidade de mobilidade urbana fazendo esse túnel, a senhora teria autoridade de visitar a pasta correspondente para cobrar isso, que resolveria um problema do litoral sul, que abriria portas imensas para esse turismo e fortalecer o cinturão de prosperidade que se espera dessa região. Ô, Sidney, Itanhaém é uma cidade que está muito bem. Inclusive, eles fizeram agora a reforma da praia. A reforma da praia de Itanhaém ficou muito bonita. Foi, inclusive, com verba do DAD, que foi feita a reforma da praia de Itanhaém. Está muito bem. O turismo de Itanhaém tem sido bastante atuante, pelo menos tem estado. O Milton Gordo, né, que todo mundo chama de Milton Gordo, é o secretário de turismo. Foi candidato a vereador, ele tem estado muito com a gente lá. Então, mas Cibratel tem residência invadida, o Silvio Santos abandonou a dele e nunca mais voltou. Então, o que acontece? Agora, por causa de segurança, enfim. O Contur de Itanhaém foi reeleito agora, inclusive o Bruno Forcel, que é o presidente, foi eleito agora, tem sido um Contur bastante atuante. E agora com as novas regras, tá, do Estado para municípios de interesse turístico, instâncias, como a gente já falou, dos 70 e mais 140 que vão entrar agora no ranking, né? O que acontece? Uma das exigências é que tenha um Contur atuante e o Contur ele tem que ter mais de 2/3 de empresas, tá? De caso do trade turístico. E além disso tem que ter o PDTur, que vai ser feito agora, o plano municipal ou o plano diretor de turismo, e vai ter que ter também um inventário. Então, a hora que começar a fazer isso, o plano diretor de turismo, começar a fazer um inventário, a gente começa a organizar o turismo. Não adianta a gente querer abrir, não adianta a gente querer fazer um túnel, abrir para trazer 300 turistas, 1 milhão de turistas, se a gente não organizar internamente. Muito bem, a gente vai chegando ao finalzinho aqui do painel regional. Agradeço a Celina Linhares, que é a delegada de turismo aqui de Santos, engloba, já disse, a Baixada Santista e o Vale. Obrigado, Celina, até uma outra. Obrigada. Obrigado, Uriel, também, participação importante, como o Sidney, e a Daniela, que nos acompanha diariamente. Você está junto com a gente de segunda a sexta, 1h30 da tarde, sempre ao vivo, e a reprise às 8 da noite. Sábado e domingo, sábado 3 da tarde, domingo 5 da tarde, 2 edições do Weekend. Obrigado, tchau.